Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 23 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Nós estamos ainda na primeira parte, ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Na minha tradução de Evandro Noleto, e na minha edição, eu estou na página 334. E vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, o nosso sentimento de gratidão é tão grande, Senhor, porque a oportunidade que o Senhor nos dá nesse momento de estarmos aqui reunidos em Teu nome para mais uma vez aprendermos o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Porque quando falamos de espiritismo, estamos falando da boa nova. Novamente, Jesus, a boa notícia. A notícia que nos mostra a realidade da vida. Que nessa noite, amor amado, o Senhor possa mais uma vez, como sempre, nos inspirar, nos conduzir, porque nós aqui estamos reunidos em Teu nome. Que os bons espíritos, Senhor, possam nos inspirar, porque todos nós aqui estamos em Teu nome. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Vamos lá então, gente? Estão retomando os nossos estudos sobre a ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. Continua ainda o professor Allan Kardec se direcionando àqueles que decidiram condenar o Espiritismo, criticar o Espiritismo. O Espiritismo não é solidário com aqueles a quem apraz dizerem-se espíritas, do mesmo modo que a medicina não o é com os charlatães que a exploram, nem a sã religião com os abusos e mesmo com os crimes que se cometam em seu nome. Ele não reconhece como adeptos, senão os que praticam seus ensinos, isto é, que trabalham por melhorar-se moralmente, esforçando-se por vencer as más inclinações, por ser menos egoístas e menos orgulhosos, mais brandos, mais humildes, mais pacientes, mais benévolos, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em tudo, porque é essa a característica do verdadeiro espírita, Então, em nenhum momento o professor Allan Kardec vai colocar da perfeição, mas vai ainda mais uma vez reforçar em que ele diz que é aquele que, esforçando-se por vencer as más inclinações. Então, não me basta dizer sou espírita. O verdadeiro espírita é aquele que está realizando a sua transformação moral. Estamos juntos? Porque é esse o movimento. Como eu posso estar estudando o espiritismo e isso não me tornar um ser humano melhor? Tem alguma coisa errada, A gente que está aí vivendo há 30 anos, será que nesses 30 anos de convivência em espiritismo, 20 anos, 15 anos, será que nós olhamos uns para os outros e ainda encontramos a mesma pessoa de 30 anos atrás, de 20 anos atrás? Então tem alguma coisa que está errada, Então, e essa mudança ela é infinita, então nós devemos sim
estarmos constantemente em mudança. O que eu faço hoje errado, amanhã que eu não faça mais. Mas o primeiro ponto é reconhecer que está errado. Esse é o movimento da transformação, não é verdade? Esta breve nota não tem por finalidade refutar todas as falsas alegações que se lançam contra o Espiritismo, nem desenvolver e provar todos os seus princípios, porque hoje você diria assim, ele diz assim, o verdadeiro espírita é que faz a sua transformação moral. Ele está querendo dizer assim, olha, tem muita gente hoje lá no século XIX, abrindo, levantando a bandeira de ser espírita, e não é. E não é espiritismo. Isso que está dizendo aqui, olha, esta breve nota não tem por finalidade refutar todas as falsas alegações. Hoje, como é que a gente faria isso? Hoje tem muitas casas intituladas espírita? Tem. Mas se elas não estão pautadas na doutrina espírita, que bate muito na parte moral, não são espíritas, são falsas casas espíritas. Logo, cego conduzindo cego, vai cair todo mundo no fosso. Então, a gente pode dizer hoje que tem instituições que são falsas casas espíritas, como nós temos também adeptos que são falsos espíritas. Então, reconhece uma casa espírita se ela segue a terceira revelação, que é a codificação. E o falso espírita é aquele que estuda, mas que não se esforça, não se esforça. A palavra é bem clara, é esforço. É a pessoa que está em luta constantemente para domar suas más inclinações. Esforço é luta. Nem desenvolver e provar todos os seus princípios, nem ainda menos tentar converter a esses princípios os que professam opiniões contrárias, mas apenas dizer, e em poucas palavras, o que ele é e o que não é, o que admite e o que desaprova, as crenças que ele defende, as tendências que manifesta e o fim a que visa se resume nas proposições seguintes. Aí, mais uma vez, o professor Allan Kardec vai catalogar. Primeiro, então, se a gente parasse para pensar e dizer assim, se você tivesse que falar uma palavra para apresentar o Espiritismo, que palavra usaria? Reforma moral. O propósito da doutrina é esse, é nos tornarmos seres humanos melhores. Com esse propósito, quando isso acontecer, todos os problemas da humanidade desaparecerão. Todos. Quando nós formos uma humanidade moralizada, tudo vai melhorar. Tudo. Em todos os lugares. Se tem vários lugares, inclusive o nosso lar, é a falta da conduta moral de todos que estão ali dentro. Não é de nenhum e nem dois, eu falo todos. Porque quando tem um ser moralizado dentro de uma casa, e a grande maioria sem absolutamente nenhum comprometimento com a moral, nós temos um ser solitário dentro de uma casa. E é bom apanhar e ser crucificado. Porque tu imagina. Então é por isso que a gente fala todos. Quando que vai desaparecer todas as dificuldades da humanidade? Quando a humanidade se moralizar. Como diz Emmanuel, a evolução individual ela é escolha, a coletiva é lenta. Então nós só vamos perceber no coletivo daqui a alguns milênios. Então, enquanto isso, que a gente possa ir para a guerra, para a luta da convivência diária. Então, primeiro, o elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza, as quais se completam mutuamente e reagem sem cessar uma sobre a outra.
ambas indispensáveis ao funcionamento do mecanismo do universo. E esse elemento material, ele não está falando do corpo físico apenas. A gente pega esse material, a gente pega a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Tá? A matéria sozinha, ela não pensa. Quem intelectualiza a matéria é o princípio inteligente, que começa lá no mineral. Ficou claro isso, gente? Por isso que ele diz, o elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. A ciência propriamente dita tem por missão especial o estudo das leis da matéria. É o que nós estamos estudando no Evangelho aos domingos. A gente está falando exatamente isso, da separação da ciência e da religião. E aqui o professor diz, olha, a ciência propriamente dita tem por missão especial o estudo das leis da matéria. O espiritismo tem por objetivo o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material. E encontra na união desses dois, o espiritual e o material, desses dois princípios, a razão de uma imensidade de fatos até então inexplicados. Então você imagina se eu pegar o Antigo Testamento e falar dos 10 mandamentos escrito direto na pedra, isso para mim passa a ser um milagre. Mas se eu estudo o espiritismo, eu passo a entender como uma ciência, que se explica. Se eu vou estudar o que é um médio, a ação mediúnica, a manipulação de fluido, eu consigo entender aquilo dali como um fenômeno de pneumatografia, escrita direta, em que o professor Allan Kardec, de forma científica, conseguiu pesquisar e conseguiu chegar a uma conclusão do fenômeno, que é necessária a presença de um médio, de efeito físico, a manipulação do fluido, para que a escrita possa ser feita direto. E ele fez essas experiências. Por isso que a gente chama de ciência, porque foi resultado de pesquisas e experiências. Então, sai do sobrenatural e entra no fenômeno natural. Sabe quando você pega uma tribo antiga, daqueles filmes antigos, né? Que chegava alguém com alguma coisa que aquela tribo nunca viu? Para aquela tribo, ele via aquilo como o quê? Algo sobrenatural. Meu Deus, né? O fogo, né? O espelho, né? Meu Deus, eles não conheciam, então aquilo passa a ser sobrenatural. Mas é natural. Então, fazendo uma comparação, para que a gente possa entender, em relação às coisas que nós chamamos de sobrenaturais. Uma vez conhecendo, a gente vê que está dentro das leis da natureza. Por isso é que ele coloca aqui, o elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Caminhando ao lado da ciência, o espiritismo, no campo da matéria, o espiritismo admite todas as verdades que a ciência comprova, mas não se detém onde esta última para. Não se detém. A ciência foi, há um tempo atrás, hoje ela foi um pouco mais longe com Jung, mas na época de Freud foi até onde? Na vida intrauterina. Veio Jung e foi até um pouquinho mais, né? Na vida dentro do útero, né? Não só, começou a ver os movimentos das existências anteriores. E a ciência espírita mostra a reencarnação, comprovando. Qualquer pessoa séria, que deseja estudar seriamente essa doutrina, não tem como refutar. Não tem. Se a ciência chegou até aqui, não, o espiritismo vai um pouquinho mais. Para a ciência, qual é a menor partícula da matéria na época de Kardec? E o espiritismo parou ali? Não. Basta você pegar o livro dos espíritos para você ver. Então, hoje estão começando a perceber, já perceberam que a menor partícula não é o átomo, já chegarem outros, né? Até chegarem aonde? No que nós chamamos de matéria elementar primitiva. Que não é o quark, que eles já diminuíram, foram para um menor ainda, que eu não lembro agora o nome. E assim vai subindo. Bóson, né? Bóson, é isso? Eu não me lembro. Entendemos?
Então, vai se diminuindo, até chegar na matéria elementar primitiva. Mas não se detém onde esta última para, prosseguindo nas suas pesquisas pelo campo da espiritualidade. Esse é o primeiro. Então, o elemento espiritual e o elemento material, que está de comum acordo com tudo que a ciência fala, mas que não para aonde a ciência parou. Ele continua o seu trabalho. Meus irmãos, o que nós estudamos no Espiritismo, a grande massa da humanidade não conhece. Nós estamos estudando lições futuras. É como se nós estivéssemos à frente, e estamos, quando a gente fala de ciência. Então, a grande massa humana não tem absolutamente nenhum conhecimento do mundo espiritual. A grande massa humana não tem absolutamente nenhum conhecimento da lei de causa e efeito. A grande massa humana não tem o mínimo conhecimento da influência dos espíritos sobre a mente de cada um. Não tem. Mas não tem por quê? Porque não querem. Porque tudo que o Espiritismo revela, Jesus já informou. Por isso que a nossa característica é de espíritos rebeldes. Nós não queremos ouvir. Vou pedir para a Carla ler a última descoberta da ciência em relação à matéria. O bóson de Higgs são partículas elementares mediadoras do potencial de Higgs, responsável por atribuir massa a outras partículas elementares, como elétrons e quarks. O bóson de Higgs são partículas que não apresentam carga elétrica e têm spin nulo, e também são conhecidas como a partícula de Deus. Não tem carga elétrica. E os espíritos respondem a Kardec, em um livro dos espíritos, mas o que tu chamais de matéria elementar, da matéria elementar, ainda está muito longe de ser. Que a ideia deles era que seria o quê? O átomo, né? E não é. Não é. Isso lá em 1857, né? Hoje aqui o povo ainda está tateando. E a ciência espírita já revelava. Então é por isso que eu digo, as lições no espiritismo são lições do futuro. Isso nos torna melhor? Não, isso nos torna mais comprometidos. Porque nós temos lições, informações que a massa humana não tem. Eu penso que nesse quesito entra a formação do nosso corpo futuro, que ainda não se sabe, a ciência nem fala disso, né, do modelo organizador biológico. Então, por que meu corpo é saudável? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Está sendo programado já. Né? Então, assim, é uma coisa que ainda é bem... E muitas enfermidades são de ordem moral mesmo. A minha conduta nessa encarnação, não só a conduta quando eu falo de comportamento, mas eu falo de emoção também. E que vai adoecendo, destrói o corpo perispiritual, que acaba refletindo no corpo físico. Item 2. Sendo o elemento espiritual um estado ativo, os fenômenos em que ele intervém estão submetidos a leis e são por isso mesmo tão naturais quanto os que resultam da matéria neutra. Olha que complexo. A matéria neutra, quando um átomo possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele fica ali neutro. Então você para pensar, o que ele está querendo dizer? Quando se fala de elemento espiritual, eu estou falando de leis que regem o universo e estão submetidos. Vamos supor, eu tenho aqui esse leque. Para que esse leque se movimente a nível espiritual, eu preciso de um espírito. Eu preciso da vontade do espírito em querer mexer esse leque. Eu preciso de um médio de efeito físico. É necessário que haja uma combinação fluídica entre os dois. E, acima de tudo isso, a permissão de Deus. Senão, não vai mexer o leque. Então, não existe leis que regem tudo isso. Não é de qualquer jeito. Não é o espírito querer chegar e mexer o leque. Não. Porque se fosse assim, meus irmãos, nós iríamos viver no inferno.
Porque nós temos um alto grupo de espíritos que desencarnam e ficam em torno de nós. E alguns com muita raiva. Tu imagina a confusão que isso ia ser? Se não fosse organizado. Então existem leis, tá? E são naturais. A combinação fluídica são naturais. E quando eu falo em lei natural, eu estou falando de lei divina. Estão submetidos a leis e são, por isso mesmo, tão naturais quanto os que resultam da matéria neutra. Alguns desses fenômenos foram considerados sobrenaturais, apenas por ignorância das leis que os regem. Ainda há pouco falamos de quando alguém vem de um mundo mais evoluído e, de repente, se envolve numa tribo indígena em que absolutamente não há um contato com a sociedade. Tudo que você levar para aquela tribo vai ser algo que é sobrenatural para ele. Aquilo não faz parte da realidade dele. Então, quando se fala de espiritismo, a gente também está falando isso, dos fenômenos espíritas. De repente, você vê aqui uma mesa levantar e sacudir, você vai ter isso como sobrenatural. Apenas por ignorância das leis que os regem. Em virtude desse princípio, o espiritismo não admite o caráter miraculoso atribuído a certos fatos, embora lhes reconheça a realidade ou a possibilidade. Quando nós estamos estudando o encontro de Jesus com os 2 discípulos de Emaús, lembrando que discípulo é aluno, não vamos confundir os 2 discípulos de Emaús, inclusive um era o Cleófas, não vamos confundi-lo com os apóstolos. Os 11 tinham ficado em Jerusalém e esses estavam a caminho de Emaús. E ali no caminho aparece um homem que eles não conseguiram reconhecer. Imagina aquelas criaturas com aquele pano, aquele manto, né, que se cobria a cabeça, e ali Jesus interagindo com eles. Quando Jesus foi partir o pão, porque Jesus perguntou: o que vocês estão falando? Que conversa é essa? Ele disse: mas você não sabe? Você é o único em Jerusalém que não sabe da confusão que deu lá, e começou a contar para Jesus o que estava acontecendo, né, em Jerusalém, a morte, a crucificação, e ele ali. E ali Jesus foi interagindo e dando grandes lições. Na hora que eles pararam para fazer a refeição, que eles convidaram Jesus, né, insistiram para Jesus ficar, e que Jesus fez questão de pegar o pão e partir ali, de reconhecer Jesus. E quando eles reconheceram Jesus, Jesus desaparece. Então Jesus pegou no pão, pegou nele. Então Jesus estava ali materializado. Tanto é que ele pega no pão. Né? A gente, quando vai estudar física quântica, a gente percebe que a gente não pega em nada, né? Nada a gente consegue pegar. Isso aqui é tudo o quê? Força de energia, né? Uma coisa louca isso, né? Meu Deus do céu. E Jesus ali, então, movimentando aquele pão, cortou, ofereceu, e ali eles reconheceram, e disse que imediatamente Jesus desapareceu. Então, é algo sobrenatural? Para ele seria, ele não sabe explicar. Para nós sabemos que é um efeito de materialização. Agora, não me pergunta de onde ele usou o ectoplasma, que eu não sei. Uma aparição é algo rápido, breve, normalmente para uma pessoa. A pessoa consegue enxergar, é uma aparição breve. Na materialização, tocar nos objetos. Então você vê que a constituição do perispírito dele tomou uma proporção que fazia com que ele movimentasse objetos que estavam em outra energia. Porque um pão, ele está numa energia específica da gente aqui na Terra, numa vibração específica, para poder haver o atrito dele conseguir pegar. Então, óbvio, o corpo perispiritual dele estava num grau de materialização que conseguia, nesse atrito, que é um atrito só, né, conseguir pegar ali no pão. E ali desaparecer. Então, o próprio Evangelho, o Novo Testamento, tem milhões de movimentos espirituais que a doutrina nos esclarece como naturais. É aqui que ele diz, olha: o espiritismo não admite o caráter miraculoso atribuído a certos fatos, embora lhe reconheça a realidade ou a possibilidade. Para ele, o espiritismo, não há milagres, no sentido de derrogação das leis naturais. Você pega o conceito de milagres, é o quê? É a derrogação de uma lei. Então, não existe derrogação de uma lei quando Jesus apareceu aos discípulos de Emaús e depois desapareceu. Isso não é a derrogação de uma lei. Isso faz parte da lei natural. A gente apenas não conhece.
Para ele não há milagres, no sentido de derrogação das leis naturais. Por conseguinte, os espíritas não fazem milagres, sendo impróprio o qualificativo de taumaturgos, ou seja, que ou quem faz milagres. Sendo impróprio o qualificativo de taumaturgos que umas tantas pessoas lhes dão. O conhecimento das leis que regem o princípio espiritual prende-se de modo direto à questão do passado e do futuro do homem. Sua vida se restringe à existência atual? Ao entrar neste mundo, ele vem do nada e volta para o nada ao deixá-lo? Já viveu e ainda viverá? Como viverá e em que condições? Em suma, de onde vem e para onde vai? Por que está na terra e por que sofre aí? Tais as questões que cada um faz a si mesmo, porque são de grande interesse para todas as criaturas e às quais ainda nenhuma doutrina deu solução racional. A que lhe dá o Espiritismo, baseada em fatos, por satisfazer as exigências da lógica e da mais rigorosa justiça. Constitui uma das causas principais da rapidez de sua propagação. Porque o Espiritismo, diz aqui Kardec, que estava tomando um corpo muito grande na Europa. E se sabe por quê? Porque é uma filosofia, uma religião, uma ciência que nos diz de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Foi bom, gente? Deu para aprender? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Em nenhum momento o professor Allan Kardec vai colocar da perfeição, mas vai ainda mais uma vez reforçar em que ele diz que é aquele que, esforçando-se por vencer as más inclinações. Então não me basta dizer sou espírita. O verdadeiro espírita é aquele que está realizando a sua transformação moral. Como eu posso estar estudando o espiritismo e isso não me tornar um ser humano melhor? Tem alguma coisa errada, né? A gente que está aí vivendo há 30 anos, será que nesses 30 anos de convivência em espiritismo, 20 anos, 15 anos, será que nós olhamos uns para os outros e ainda encontramos a mesma pessoa de 30 anos atrás, de 20 anos atrás? Então tem alguma coisa que está errada, né? Então, e essa mudança, ela é infinita, então nós devemos sim estarmos constantemente em mudança. O que eu faço hoje errado, amanhã que eu não faça mais. Mas o primeiro ponto é reconhecer que está errado. Esse é o movimento da transformação, não é verdade? Se você tivesse que falar uma palavra para apresentar o espiritismo, que palavra usaria? Reforma moral. O propósito da doutrina é esse, é nos tornarmos seres humanos melhores. Com esse propósito, quando isso acontecer, todos os problemas da humanidade desaparecerão. Todos. Quando nós formos uma humanidade moralizada, tudo vai melhorar. Tudo. Em todos os lugares. Se tem vários lugares, inclusive o nosso lar, é a falta da conduta moral de todos que estão ali dentro. Não é de nenhum e nem dois, eu falo todos. Porque quando tem um ser moralizado dentro de uma casa, e a grande maioria sem absolutamente nenhum comprometimento com a moral, nós temos um ser solitário dentro de uma casa. E é bom apanhar e ser crucificado. Porque tu imagina. Então é por isso que a gente fala todos.
Todos. Quando que vai desaparecer todas as dificuldades da humanidade? Quando a humanidade se moralizar. Como diz Emmanuel, a evolução individual ela é escolha, a coletiva é lenta. Então nós só vamos perceber no coletivo daqui a alguns milênios. Então, enquanto isso, que a gente possa ir para a guerra, para a luta da convivência diária. A matéria sozinha ela não pensa. Quem intelectualiza a matéria é o princípio inteligente, que começa lá no mineral. A ciência foi, há um tempo atrás, hoje ela foi um pouco mais longe com Jung. Mas na época de Freud foi até onde? Na vida intrauterina. Veio Jung e foi até um pouquinho mais, né? Na vida dentro do útero, né? Não só, começou a ver os movimentos das existências anteriores. E a ciência espírita mostra a reencarnação, comprovando. Qualquer pessoa séria, que deseja estudar seriamente essa doutrina, não tem como refutar. Se a ciência chegou até aqui, não, o espiritismo vai um pouquinho mais. Para a ciência, qual é a menor partícula da matéria na época de Kardec? E o espiritismo parou ali? Não. Basta você pegar o Livro dos Espíritos para você ver. Então, hoje estão começando a perceber, já perceberam que a menor partícula não é o átomo, já chegarem outros, né? Até chegarem aonde? No que nós chamamos de matéria elementar primitiva. Meus irmãos, o que nós estudamos no Espiritismo, a grande massa da humanidade não conhece. Nós estamos estudando lições futuras. É como se nós estivéssemos à frente, e estamos, quando a gente fala de ciência. Então, a grande massa humana não tem absolutamente nenhum conhecimento do mundo espiritual. A grande massa humana não tem absolutamente nenhum conhecimento da lei de causa e efeito. A grande massa humana não tem o mínimo conhecimento da influência dos espíritos sobre a mente de cada um. Não tem. Mas não tem por quê? Porque não querem. Porque tudo que o Espiritismo revela, Jesus já informou. Por isso que a nossa característica é de espíritos rebeldes. Nós não queremos ouvir. As lições no Espiritismo são lições do futuro. Isso nos torna melhor? Não, isso nos torna mais comprometidos. Porque nós temos lições, informações que a massa humana não tem. Muitas enfermidades são de ordem moral mesmo. A minha conduta nessa encarnação, não só a conduta quando eu falo de comportamento, mas eu falo de emoção também. E que vai adoecendo, destrói o corpo perispiritual, que acaba refletindo no corpo físico. Quando se fala de elemento espiritual, eu estou falando de leis que regem o universo e estão submetidos. Nós temos um alto grupo de espíritos que desencarnam e ficam em torno de nós. E alguns com muita raiva. Tu imagina a confusão que isso ia ser? Se não fosse organizado. Então existem leis, tá? E são naturais. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes. E se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. E agradecemos profundamente esse encontro.